Olá, pessoal. Obrigado aí para quem aceitou o convite, está assistindo. Nós vamos conversar com dois professores de São Paulo, da cidade de São Paulo. O professor Paulo Cruz, professor de filosofia, ele dá aula tanto na rede pública quanto na rede privada. A Paula Rosisca, que também dá aula na rede pública. Nós vamos conversar sobre essa questão do momento, que é a relação dos professores e das escolas com a volta da aula presencial. É uma questão muito complexa, porque existem movimentos pedindo a volta às aulas. Os professores se dividem, têm uma posição muito forte por ainda se manter o isolamento e não ter a aula presencial, se manter a aula online. Depois de um ano, né, porque foi um ano de aprendizado, de como dar aula online, de como se estruturar, e essa curva de aprendizado meio que já avançou. Né? Depois de um ano, as pessoas meio que já, não vamos dizer que já aprenderam totalmente como dar ou receber aula online, mas nós estamos mais avançados que a gente estava há um ano. E também estamos caminhando com vacinação. Então, também um argumento de quem acha que podia esperar mais um pouco é porque, bem ou mal, as coisas estão funcionando de forma online e nós estamos já começando um processo de vacinação. Então, poderia se esperar mais um pouco, para quem já esperou um ano, esperar mais um pouquinho e já reabrir quando as crianças e professores estivessem vacinados. Então, a gente vê muito debate nos jornais, nas redes sociais, com pessoas que não são da área de educação e não estão no dia a dia da educação. Então, eu quis conversar com dois professores que dão aula, que estão trabalhando, que estão na ativa, para dar a perspectiva real do que está acontecendo, qual é a situação e de onde vem a posição deles. Então, para começar a conversa, eu vou fazer aqui uma pequena provocação, que é o seguinte: os defensores da volta à aula presencial, muita gente fica chamando o professor de vagabundo. Eles querem ficar em casa, eles querem receber sem trabalhar, eles querem ficar no bem bom enquanto as crianças ficam com depressão em casa, enfim. Então, a primeira pergunta / provocação que eu vou fazer para vocês é: professor é vagabundo? Quem quer ficar em casa dando aula online faz isso por preguiça e vagabundagem ou tem um motivo defensável para isso? Vou começar com você, Paula. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada pelo convite. E, pois é, eu sou chamada de vagabunda só por ser professora de escola pública, eu já até me acostumei. Passei recentemente numa alergologista para obedecer ao decreto da Prefeitura de São Paulo, porque eu sou asmática. Né? A asma é uma doença obstrutiva pulmonar crônica, né? Então, eu sou asmática, então eu sou do grupo de risco, e até então bastava a declaração que eu fiz há 11 anos, quando eu entrei na prefeitura, fiz a perícia e eu coloquei que era asmática. E essa declaração valia porque podia me prejudicar, né? De repente você declara que você é asmático e eles não te liberam para começar a trabalhar, né? Isso, então, há 11 anos, a minha palavra valia. Hoje ela não vale mais. Hoje, a minha declaração de ser asmática, ela parece que é o quê? Eu estou mentindo para ficar dando aula online, né? E então precisamos, e claro, não tem médico na rede pública, está tudo lotado, então gastando com médico particular, passei na alergologista para conseguir os laudos, tive que refazer todos os meus exames de alergia, então eu já tinha dito que ficaria no teletrabalho, nas aulas online, até porque muitas mães da escola da prefeitura, elas optaram também por manter o ensino à distância, porque essas mães que conhecem como funciona a escola pública de fato, elas também não confiam muito nesses protocolos. Então, elas não confiam, elas não querem mandar. Então, algumas, e não foram poucas não, tá? Optaram ainda pelo ensino à distância. Então, eu optei por turmas de ensino à distância, até que houvesse uma segurança para todos. Então, isso é a minha vagabundagem aí. E você, Paulo, você é vagabundo ou não? Pois é, então, eu acho estranho essa alegação. Bom, primeiro, obrigado, Alexandre, pelo convite, né? Paulo, é sempre Eu que agradeço aí a estar gentileza. contigo e conversar sobre educação, que é um assunto que nos motiva e nos move, né?
mas falar de educação do jeito sério, né? Então, quer dizer, não de modo idealizado, não achando que a educação é uma coisa, né? É um serviço, né? E que tem lá a sua profundidade e que a gente deve abordar, mas também sem idealização. Bom, assim, eu não parei de trabalhar. Então, eu estou trabalhando e trabalhando muito desde o ano passado, assim. Então, quer dizer, a gente parou, entrou em férias em abril, voltou em maio, anteciparam as férias, né? Voltou em maio. Eu já voltei com aulas online na escola particular que eu dou aula e também voltei com aulas online na escola pública, né? Então, eu entendo a realidade de muitas escolas, porque tiveram muitas escolas que simplesmente não tiveram nada o ano inteiro. Isso é verdade. Que simplesmente ninguém fez nada. Os professores mandavam uma atividade de vez em quando, os alunos devolviam se quisessem. Então, teve escola que foi mesmo um negócio meio que vai como vai. Mas no meu caso particular, eu dei aula o ano todo. Então, eu dava aula a semana toda. Eu só não dava aula às segundas-feiras, mas terça, quarta, quinta, inclusive na quarta-feira eu dava aula de manhã, de tarde e à noite, né? Então, eu dei aula o ano todo. E aí, soma-se a isso o fato de você dar aula online com todas as dificuldades que você tem de dar aula online para adolescente, certo? Eu como sou professor de filosofia, as minhas aulas ou são muito dinâmicas ou são muito teóricas, né? Então, para você fazer uma aula dinâmica, como eu gosto de fazer na escola, online é muito mais difícil. Então, quer dizer, era ligar a câmera e o microfone e falar 50 minutos, assim, né? Então, o desgaste é muito maior, a burocracia aumentou sensivelmente, né, no ano passado, um monte de relatório, um monte de coisa, um monte de folha de coisa para preencher, trabalhos, recebendo trabalhos online. Então, o aluno manda trabalho para você, ele não tem o trabalho de colocar o nome dele no arquivo, por exemplo. Então, você recebe lá um IMG 05432257.jpg, porque ele tirou uma foto da folha do caderno e te mandou. Então, você tinha que organizar os trabalhos, colocar nome nos arquivos, separar em pasta. Olha, um trabalho absurdo, assim. Então, muitas escolas trabalharam muito o ano passado. Então, essa ideia de que o professor ficou o ano passado sem fazer nada, ela é falaciosa, né? Então, em alguns casos isso aconteceu, mas as escolas particulares trabalharam, eu acho que todas elas trabalharam, e as escolas públicas, uma boa parte delas também trabalhou, né? Então, assim, eu não sei em que momento que eu fiquei sem fazer nada, né? Muito pelo contrário, eu fiz e fiz muito mais, né? Então, a justificativa de que o professor ficou sem fazer nada, eu acho que vem da ideia de se contrapor ao sindicato, né? Porque o sindicato que se colocou, né, frontalmente contra a volta às aulas, e o sindicato que está aí batalhando por isso e tal. Então, eles colocam todo mundo no mesmo balaio, né? E se o sindicato está falando que é melhor não voltar, então é melhor voltar. Então, eles dizem que é o contrário, né? Mas Uhum. não é bem assim, né? Eu não sou sindicalizado, nunca fui, não tenho nenhuma simpatia pelo sindicato, apesar de reconhecer que nesse momento, inclusive, que os professores ficaram absolutamente desamparados, o sindicato teve serventia em muitos casos, inclusive casos que eu mesmo vivi. Então eu acho que de excessos, por exemplo, de diretores de escola que queriam entulhar a coisa nos professores, e os professores reagiram, e a única maneira de reagir foi via sindicato, né? Então isso aconteceu comigo, por exemplo. O sindicato que fez uma representação e que fez as coisas se equilibrarem e tal. Então, assim, é claro, a gente vive agora num mundo que não tem mais cinza, né? Ou você é preto ou você é branco. Então, ou você é contra o sindicato ou você é a favor. Então, o debate está nesse nível, assim. No nível do sentimento, porque ninguém entende porcaria nenhuma do que está acontecendo na escola pública, a não ser os professores e os funcionários, né? Então, quem está geralmente falando para que as escolas voltem, ou é uma pessoa que não conhece a realidade da escola pública, ou que vive numa realidade muito específica de uma escola privada lá de Pomerode, em Santa Catarina, numa escola, né? Numa realidade que é quase Alemanha, e ele acha que, porque a escola do filho dele está funcionando tudo certinho, as escolas aqui de Parelheiros, onde a Paula mora, ou do Jaçanã, onde eu moro, é a mesma coisa. E não é, né? Bom, agora, ainda fazendo um pouco de advogado do diabo, eu quero pegar a perspectiva de quem defende a abertura e dá a oportunidade de vocês responderem. Tem essa ideia de que a criança em casa ela fica depressiva, ela tem um monte de problemas, que o risco da criança na escola
que, de uma doença que, aparentemente, ela tem uma letalidade, um índice de hospitalização muito maior em gente com comorbidade, idosos e tal, a criança que teria um baixo risco de desenvolvimento da doença, ela está tendo exposição a essa pressão psicológica de ficar dentro de casa, de não socializar, que isso traria problemas que não seriam necessários. Então, eu queria dar também a oportunidade de vocês responderem a esse argumento de quem pede a volta à aula presencial. O que você acha disso, Paulo? Olha, errados a respeito da questão psicológica, eles não estão. Sem dúvida, essa falta de convivência, aliás, quem está fazendo a quarentena corretamente está com problemas psicológicos, está mais deprimido, está mais ansioso. Uma piada que se tinha, né, que todo mundo tinha engordado na quarentena, né, porque ficava em casa nervoso, ansioso, não é piada comendo. Não, hein? Não é piada, não. Não é? É verdade, é verdade. Pois é, então assim, todo mundo, e o pessoal passou a beber mais, eu estou falando isso para adulto, né? O adulto começou a ter problema. Naturalmente, a criança também teria, o jovem também teria, alunos meus que não tinham esse tipo não apresentavam antes sintomas de ansiedade, começaram a demonstrar. Então, assim, é lógico que há um dano psicológico, né, do próprio isolamento. Quer dizer, uma criança não é questão somente da escola, mas uma criança não poder brincar com outra, não poder sair de casa, elas estão presas, né? Quer dizer, muitas, né? Outras pessoas falam, eu estou vendo criança na rua empinando pipa e não acontece nada, né? Que bom que não aconteceu nada, né? Mas aí, assim, quem é mais rigoroso, quem é mais preocupado com isso, também não vai ficar deixando o filho sair. Aliás, não estão brincando nem em parquinho de condomínio. As crianças que têm saúde mais frágeis, né, mais alérgicas, elas não estão nem podendo brincar com o vizinho no condomínio, né, por uma questão de precaução. Então, é claro que acontecerá naturalmente um abalo psicológico, como aconteceu para todo mundo que está seguindo a quarentena está realmente mais deprimido, mais ansioso, então, naturalmente aconteceria isso. Agora, será que, porque a questão será que o risco vale a pena, né? E até é curioso porque justamente essas pessoas agora, muitos de escolas particulares de elite, de repente começaram a demonstrar uma preocupação incrível com o psicológico de criança pobre. É legal, acho até bacana isso. Mas até ontem eles estavam defendendo o homeschooling com unhas e dentes, porque até ontem a outra maneira de chamar professor de vagabundo era chamar professor de doutrinador, era falar que as escolas públicas não ensinavam nada, que a escola pública era um sequestro que o Estado fazia dessas crianças e desses jovens e submeter essas crianças e esses jovens ao contato com o doutrinador. Então, mesmo a criancinha, e aí a gente conhece. Paula. Muito bom ponto, muito bom ponto. Eu lembro disso porque, claro, né, a gente é chamado de vagabundo, doutrinador comunista, e quem dá o tapa esquece, mas quem leva fica com a marca, né? Então, eu estou lembrando disso porque são as mesmas pessoas. E eu nunca fui contra o homeschooling, porque eu entendo, sim, que há questões também emocionais do aluno que sofre muito bullying, e isso acaba sendo menos na escola pública, a questão de bullying, mas em escolas particulares, e mais a gente vê nas escolas americanas, é uma coisa muito séria, e tem pais que não conseguem lidar com isso, tem adolescente que chega ao suicídio por essa questão, uma questão emocional, não é uma convivência boa, e também há a questão também de muitas crianças que convivem com outras começam a pegar vários tipos de doenças, não Covid, mas N outros, muitos resfriados,
conjuntivite, otite e tal. Então, essas doenças de crianças, elas foram drasticamente reduzidas nesse período de isolamento, essas doenças mais comuns em crianças, né? Então, assim, eu sou a favor da liberdade dos pais. Os pais que acham que podem, sim, educar em casa e fazer o homeschooling, eu acho que eles devem ter esse direito. Só que é curioso como as pessoas que defendiam isso e falavam que o professor era o ser mais nocivo, que ele ia lá para falar o que de sexo, né? Para ficar ensinando criança a fazer sexo, para ficar recrutando militante para partidos para a causa comunista, socialista, de repente a escola é o lugar que vai salvar os adolescentes da violência doméstica, da violência sexual, é o lugar que salva o emocional, porque a educação. Então, eu quero entender exatamente o que eu sou, se eu sou doutrinadora, se eu sou vagabundo. Aliás, outra coisa, o pessoal... Você é psicóloga também, né? Sou psicóloga também, eu sou incrível, eu sou muita coisa, né? Mas aí eu também queria entender uma coisa, o pessoal do Escola Sem Partido, eles insistiam na questão de filmar a aula, né? Escola filmar Sem Partido, a aula... isso existe ainda? Então, agora não mais, né? Porque assim, não, tem que filmar a aula para ver o que esses professores estão fazendo na sala de aula. Essa aula tem que ser transmitida para os pais verificarem tudo que esses professores estão fazendo. Pois muito que bem, as minhas aulas são todas gravadas, elas ficam no drive da turma, e para o aluno que não consegue acessar o drive da turma, eu baixo o vídeo da aula, eu coloco no YouTube, eu coloco não listado, porque eu não quero que eles venham aparecer ali, né? Se bem que eles nem ligam a câmera, mas de qualquer maneira eu aviso a eles que essa aula vai ficar e eu passo o link para eles. Então, só quem tem o link consegue ver. Então, eu mando o link dessas aulas. Então, todas as minhas aulas estão disponíveis. Eu quero que verifiquem, eu quero que os pais dos meus alunos vejam o que eu estou fazendo com eles. E eu coloco todos os links, tudo lá. Mas agora isso não serve mais. Agora, a aula que é filmada, eu quero que seja filmada. Agora não serve mais, porque agora eu não sou mais doutrinadora. Agora eu sou o quê? Eu só estou filmando a minha aula da minha casa, gastando a minha internet, gastando espaço no meu computador, apenas porque eu sou vagabunda e eu não quero ir para a escola. Né? Então, de repente, mudou. Ou seja, é um perde-perde, né? Não é o ganha-ganha, é o perde-perde. Se você quer trabalhar normal, você é doutrinador. Né? Você está sempre errado, né? Esse que é o ponto. Né? Você exatamente. Tá sempre errado. Está sempre errado. Então, você é um doutrinador que quer sequestrar, sequestrar ideologicamente os seus alunos. E tá bom, é por isso que você está na sala de aula. Mas se você... Deixa eu falar agora deixa eu ver a perspectiva do Paulo desse negócio também. Paulo, o que você achou desse ponto aí a Paula levantou uma riqueza de assuntos aí muito bom. Queria que você também comentasse aí os pontos que ela levantou. Então, primeiro começando da pergunta inicial, assim, né, o risco de contágio é menor ou maior. Então, o fato é assim, o vírus é ainda uma incógnita, né, em muitos sentidos para os cientistas. Agora ele já está mutando, há mutações dele por aí. Então, quer dizer, já há registro de contágios em crianças, já há escolas aí fora do país em que o contágio aumentou quando as crianças voltaram para a escola. Então, assim, o argumento de que as crianças transmitem menos e se contagiam menos, ele é válido até a página 2. Então, ele é válido, né, assim, relativamente válido. Então, isso pode mudar, né, e, na verdade, pode não ser isso, podem descobrir daqui a pouco que não era bem assim. Então, acho que esse é um ponto. Então, não dá para a gente apostar numa coisa que ainda está em transição, né? Então, quando eles falam, já foi provado que as crianças não transmitem mais. As mesmas pessoas que falam que já foi provado que as crianças não transmitem mais e não sei o que lá, é mais ou menos o mesmo pessoal também que diz que a vacina não tem comprovação científica. Né? Então, assim, fica esse negócio. Então, para uma coisa que serve para mim, a ciência está valendo, para uma coisa que não serve para mim, a ciência não está valendo. E quando o político dele de estimação compra vacina, no mesmo instante a vacina vira uma maravilha, uma panaceia. No mesmo minuto. Até o minuto anterior, a vacina era questionável, efeito colateral e vira jacaré. No momento, naquele segundo que o político dele de estimação compra a vacina, ela vira 100% de eficácia, maravilhosa, a salvação do mundo. Né?
E aí tem um outro detalhe, assim, que a realidade da escola, a escola privada não é muito assim, mas a realidade da escola pública, por exemplo, tem funcionários de escola pública muito antigos já. Então tem muita gente de grupo de risco dentro das escolas públicas, tem muito pessoal mais velho nas escolas públicas, cheio de comorbidades, já inclusive pelos anos que trabalha na escola pública, a pessoa vai ficando detonada de trabalhar na escola pública, é uma realidade tão difícil. Então, assim, o efetivo da escola pública diminuiu, né? Então, não tem muita gente trabalhando na escola pública, já não tinha em condições normais, né? Falta de professor, falta de funcionário, então isso é comum. Agora, então, voltando às aulas presenciais e tentando resguardar as pessoas que estão no grupo de risco, o efetivo diminuiu ainda mais. Então, quer dizer, você abre a escola, e aí você abre a escola com capacidade lá de 35%, que foi o que parece que determinaram aí os governadores e prefeitos, mas mesmo com menos gente, a depender do tamanho da escola, é muito difícil você tomar conta com um funcionário, com dois. Então, no caso da escola que eu dou aula, por exemplo, tem um funcionário, né? A vice-diretora tem que ficar andando lá para fazer o papel como a gente falava antes, bedel, né? Para ficar tomando conta dos alunos e tal. Então, a realidade da escola pública não é essa coisa que essas pessoas falam no Twitter, entende? É muito complicado, muito, porque a estrutura é feita para não funcionar. É isso. Então, cara, como é que o cara que criticava a escola pública agora há pouco, né, que é o que a Paula falou, o mesmo cara que criticava a escola pública, que critica o Estado, que diz que o Estado não pode gerir a educação e que tem que ter homeschooling, porque o Estado não tem capacidade de educar. Então, essa mesma pessoa agora está querendo que o pessoal volte para a escola pública, que não tem a mínima estrutura, né? Então, esse é o problema. Achar que porque o protocolo existe num papel, vai ter álcool em gel em todas as salas de aula, vai ter, né, entendeu? Agora, não vai acontecer, né? Como já não está acontecendo. Você achar que o adolescente da escola pública, que vem há décadas sendo ensinado a não obedecer nenhuma regra, que agora ele vai obedecer, ele vai chegar na escola pública lá e vai falar assim, não, agora eu preciso manter distanciamento, agora eu preciso passar álcool em gel na minha mão, agora eu não posso... Não vai acontecer, como não está acontecendo. Então, eu Ô, falei disso em Paulo, artigos na Gazeta do Povo. Não ô, acontece, Paulo, não adianta. você, e depois eu vou perguntar para a Paula, na experiência de vocês, variando a idade do aluno, varia também a maneira como lidar e controlar o aluno e fazer com que ele obedeça os protocolos, ou não? Quer dizer, você vê ou todo aluno, basicamente, de 4 a 18 anos, reage parecido? Como é que é? A minha experiência, assim, eu até dei aula para ensino fundamental 1 durante um tempo, mas era uma escola particular, um ambiente mais controlado, assim, né? Então eu não sei, eu não conheço muito bem a realidade da escola municipal, por exemplo, que lida com ensino fundamental, alfabetização e tal. Mas eu sei que, assim, anos finais do ensino fundamental, 8º ano, 9º ano, e o ensino médio, você não controla esses caras, não adianta, né? Você não controla. Você, assim, você fica equilibrando o prato. Então, não controla. Agora, eu não sei o que a Paula conhece, e ela conhece muito bem essa realidade dos planos iniciais do ensino fundamental, se na escola pública é também tão difícil quanto o ensino médio. Então, eu não sou alfabetizadora, né? Eu sou professora de ensino fundamental 2 e médio. Porém, durante uma fase desse tempo todo que eu passei na prefeitura, eu assumi a sala de leitura. E a sala de leitura da escola, ela tem que atender a escola inteira. Então, eu tinha alunos desde o primeiro aninho, que chegava lá com 6 anos, ao pessoal da EJA, com 60 anos. E para mim, eu passei até a respeitar muito mais as professoras do nível 1, porque é uma dificuldade imensa. Essas crianças chegam lá numa agitação, é um barulho, é uma correria. Tem até uma piada lá do Diogo Almeida, humorista, que ele fala assim: uma criança em si já é aglomeração, parece que elas já tem vários espíritos, então é uma aglomeração ali. A criança em si, sozinha, já é ali, parece que você não dá conta daquela uma. Então, assim, elas correm por qualquer motivo. Por que criança corre? Eu não sei, não se sabe. Você entra no pátio da escola, elas estão correndo e sacudindo a mochila. Eu já tomei muito pisão, já tomei
nossa, né, porrada com essas mochilas deles. E eles não param nem para pedir desculpa. Eles param porque bateu em você e volta a correr para o outro lado. Eles correm. E tá um calor. Vocês acham que eles vão ficar correndo de máscara? Não vão ficar correndo de máscara, eles vão tirar a máscara, porque uma hora vai encher o saco, porque eles não têm essa noção de autopreservação, tanto que eles se machucam muito, né? Aliás, coisa que quando eu só trabalhava no ensino médio do Estado, não era comum isso de ver criança se machucar, se arranhar, levar tombo, porque, né? Ensino médio, o pessoal é mais apático, né? O pessoal só quer chegar e dormir na sala de aula e vai em ordem mais ou menos, né, para o intervalo. Criançada corre que nem louca na escada, se machuca. Isso é normal de criança, isso é normal de criança. Eu acho que criança é mais incontrolável ainda. Quando elas voltarem, né, elas voltaram morrendo de saudade dos coleguinhas. Vocês acham que elas não vão ficar perto? E falo isso porque aí, até o ano retrasado, trabalhando com o 6º ano do Fundamental, eles adoram sentar juntos, eles adoram ficar no colo um do outro, por mais que tenha cadeira, quando tem, né, para todo mundo, eles gostam, eles aglomeram. Uma das coisas que eu sou a estressada, né, sou a professora estressada deles, mas é assim, você chama para corrigir um caderno, por exemplo, vem trazer o caderno para você e no que você abaixou a sua cabeça para corrigir, tem 15 em volta da sua mesa, que eles fazem a famosa sainha. Eles te fecham e você fica lá sem ar e você não enxerga o que os outros estão fazendo na sala de aula. Isso é uma sala de aula normal, tá? Fora de pandemia. Então, eu já estava usando até máscara antes do isolamento, eu já estava indo de máscara e eu sempre fui um tanto neurótica com isso, né? Não chega tão perto assim, porque existe uma troca aí de vapores aí, né, de saliva e tal, e eles falam alto, né, porque é barulho, toda escola pública é barulhenta, porque, eu não sei, a estrutura delas, a acústica da escola pública não é boa, não foi feito pensando nessa questão de acústica, assim, o prédio está lá e acabou. Então, a escola que eu estou, ela tem uma avenida na frente, com um ponto final de ônibus, e aí, assim, é ônibus passando, é caminhão do gás, carro com pancadão, às vezes passa, e fora o barulho das outras turmas do pessoal conversando. Então, o professor tem que falar cada vez mais alto. Tudo bem, a gente vai falar de máscara, mas entre eles também vão falar alto. E aí, eles não dá para entender o que o outro está falando, porque a máscara dificulta. Então, eu não entendi, fala alto, e tira a máscara e berra. E aí, o professor também vai ter que falar mais alto. O pessoal não consegue fazer o quê? Leitura labial. Alunos com dificuldade auditiva, né, os surdos que têm baixa audição, muitos têm que fazer leitura labial. Isso eles já não vão conseguir fazer, porque o professor vai estar de máscara, alguns vão estar de máscara e face shield, né? Então, não dá, e o professor vai ter que projetar muito a voz dele. Mas aí vem a questão também, que se tem falado hoje, muito mais do que a questão de limpeza de superfície, essa coisa de ficar aferindo temperatura pessoal na entrada, essa medição de temperatura na entrada, isso daí é um teatro, gente, para fingir que está tudo bem. Tá? Isso daí piada. É piada, porque assim, se eles ficam assintomáticos, eles não vão estar com febre na hora que eles entraram lá, né? Mas podem estar com vírus. Mas o que se sabe hoje é que a questão da ventilação é muito importante. Então, hoje tem que dar aula com a porta aberta, correto, para ventilar. Alguém já viu como são as janelas das escolas públicas? O Paulo pode falar para mim, eu não sei como que é a dele, mas toda a escola pública onde eu já estive, onde eu voto, né? Todo mundo já teve uma escola pública para votar na eleição. É uma janela encomendada de uma serralheria, e são uns vidros de 15 centímetros. Que abre, né? Isso. Isso, de 15 centímetros. A abertura tem o quê? Um ângulo. Assim, deve dar o quê? 45 graus. Eu acho que... Isso, então acho que não chega a abrir. 45 graus, assim. Então acho que não chega a abrir, cada uma delas não chega a abrir 5 centímetros, cada um daqueles vidrinhos. Então, você não tem... Fica com jeito de persiana. Isso, exatamente, só que com vidro. Só com vidro. E concreto, e é aquele calor, calor, calor. Aí você vai ligar o ventilador, se tiver o ventilador funcionando, que também tem isso, né? Sempre quebra, porque eles quebram, né? Eles depredam. A escola pública vai fazer isso, porque eles não são cobrados caso eles depredem a estrutura, não precisa pagar nada, então, claro que eles quebram, né? É divertido.
Então, se tiver o ventilador, ele vai estar lá fazendo barulho, e ainda assim a ventilação não vai ser suficiente, porque a janela não abre. Então, você tem aí um problema. Então, você já começa com o problema da ventilação. A segunda coisa é que, hoje em dia, as companhias aéreas já estão proibindo o embarque com máscara de tecido. Com essas novas variações do vírus, que são muito mais contagiosas, o contágio é maior, a máscara de tecido já não é mais suficiente. Então, aí a minha alergologista falou para mim, e eu já tenho lido isso faz tempo, tem que ser a N95, mas com selo do Inmetro, não essas que vêm da China, ou a PFF2 sem válvula. É o único jeito da gente se proteger e não passar para os outros. Os nossos alunos vão lá com a máscara, muitos eu sei que, assim, na hora de trocar a máscara, o que eles fazem? Eles tiram, viram do avesso e colocam. É assim que se faz a troca de máscara. Então, assim, aquele tecido, se estiver infectado, quem chegar perto estará bem ferrado. Então... Deixa eu aproveitar e pegar uma quinta também, já que você está falando de máscara e tal. Eu queria que vocês explicassem, a gente já caminhando para o final, vocês explicassem qual é a relação do poder público, das secretarias. Elas estão equipando as escolas, os professores estão bem informados, os alunos. Como é que é a relação de vocês com a prefeitura, com os governos de estado? Como é que vocês avaliam? Eles estão fornecendo o que tem que fornecer ou não? O que falta? Enfim. Alexandre, você conhece a realidade do Estado brasileiro, né? Então, quer dizer, a gente não precisaria dourar muito a pílula aqui para entender que o Estado não funciona, que é ineficiente, coisa e tal. Então, quer dizer, eu não sei agora, não lembro, talvez a Paula se lembre, a quantidade, o número de escolas totais que tem no estado de São Paulo. Então, milhares de escolas e tal. Então, quer dizer, vai ter escola que vai fazer tudo certinho? Vai. Talvez uma escola menor, em que o gestor, o diretor da escola seja muito bom, seja um cara muito aplicado, uma pessoa muito aplicada, então ele até consiga fazer o máximo que ele pode para que as coisas funcionem. Mas essa não é a realidade geral. Então, tem escola que não vai receber, que o álcool em gel nem vai chegar, né? E que quem quiser vai ter que levar de casa. Quem quiser ter sabonete no banheiro vai ter que levar de casa, que não vai ter papel no banheiro, não vai ter, entende? Então, quer dizer, por exemplo, você tem aquela coisa da folha de papel para você secar a mão ou aquele negócio de ar para secar a mão? Qual que é melhor, né? Então, a realidade é essa, não funciona. Então, vai ter escola que vai funcionar? Pode ter até que tem escola que vai funcionar, mas tem escola que não vai funcionar. Vou dar um exemplo simples, né? Porque o diretor de escola, ele precisa ser um cara de gestão, uma pessoa que tenha vocação para gestão, vocação para fazer um trabalho de gestão adequado. E não é essa a regra, porque o diretor de escola é qualquer professor que vai lá, faz uma prova lá e faz um curso de pedagogia e entra. Então, tem muitos gestores de escola, muitos diretores de escola, que simplesmente não sabem gerir a escola. E estão lá, e eles vão fazendo aquilo que dá para ele disfarçar que funciona, e não funciona. Então, a realidade é muito dramática. A Paula falou um monte de coisa importante. Por exemplo, na escola que eu dou aula, do Estado, a adesão foi baixíssima. Então, tem sala de aula lá que tem 3, 4 alunos. Então, assim, os pais já não confiam mesmo. Então, não mandaram os filhos para a escola. Outro detalhe, essa coisa da ventilação. Além da janela ser essa janela de 45 graus, que abre pouco, a estrutura das escolas física, dos prédios, não favorece a ventilação. Então, não tem ventilação. Você não abre a janela e o vento passa e entra. Não acontece isso. Porque a maioria das escolas tem uma estrutura que não favorece a ventilação. Essa coisa do ventilador. Tem sala que tem sala que não tem, né? Então, é assim, tudo... Aí falaram, vai ser merenda, como é que fala? Merenda seca, né? Para a pessoa pegar num saquinho lá um biscoito e comer e tal. Isso também não está acontecendo, né? Então, assim, a realidade é muito diferente dessa idealização sentimentalista que estão fazendo na internet, né? De que é importante, é melhor a criança na escola do que na rua empinando pipa. Às vezes ela empinando pipa está mais segura do que na escola, porque ela está empinando pipa sozinha. Está no meio de um monte de criança longe num campinho e lá na escola ela está aglomerando, né?
Então, a realidade é muito diferente dessa idealização. Eu até entendo a importância, eu queria que voltasse também, como já voltou, né? Então, a questão não é voltar ou não voltar, né? Porque, assim, a gente quer que volte. Eu adoro dar aula, eu larguei uma carreira para ser professor porque eu gosto de dar aula, gosto de sala de aula. Mas o problema é, quem está na realidade da escola pública sabe que os protocolos não serão obedecidos e a gente vai estar exposto, né? Aí a Paula falou, por exemplo, do negócio da máscara e do face shield, não sei o quê. Rapaz, eu dou aula 2 dias e já estou morrendo. A garganta vai para o saco. Porque na escola pública que eu dou aula ainda é um bairro um pouco mais retirado, assim, né? Não fica no meio do trânsito. Mas agora começaram a construir um prédio do lado. Então tem caminhão passando tem obra, né? Caminhão passando o tempo todo. Na escola particular, não, já é numa avenida também, tem ônibus, tem um monte de coisa. Aí eu ligo 2 ventiladores dentro da sala, os alunos que falam mais alto, você tem que aumentar a sua voz, porque você não tem um microfone de lapela, você fala baixinho, o aluno ouve, porque ele está com um fonezinho de ouvido. Não, não, então você tem que gritar. Né? Então, assim, é antipedagógico também o negócio. E eles estariam, se ele estivesse em casa, recebendo aquele conteúdo, provavelmente ele estava ouvindo melhor, não é isso? Exatamente. Se ele estivesse em casa, tá, tudo bem que a probabilidade dele dispersar é similar, se não for maior, ele em casa com a câmera fechada, fazendo outra coisa enquanto está ouvindo a aula. Tá bom, tudo bem. Mas ele também não presta atenção na escola. Agora, ele em casa, pelo menos ele estaria ouvindo com clareza o que você está explicando, e você não estaria se matando. Então, quem quer prestar atenção, poderia prestar atenção com mais propriedade do que lá na sala de aula, você com máscara, falando mais alto, né, e não sendo ouvido. Então, assim, a realidade é muito diferente da idealização que esse pessoal está fazendo. O Paulo deu a perspectiva da relação do poder público com a escola. Você, para complementar, Paulo, você não quer dar, de repente, a perspectiva da relação do poder público com os pais? Os pais estão informados, não estão? Como é que é hoje a tua relação e a relação da escola com os pais? Essa é ótima, hein? Essa é sensacional. Bom, então vou começar do começo, tá? O ano passado, nós, da prefeitura, fomos obrigados a fazer um curso, tá, de segurança sanitária, tá, a respeito da pandemia. Nós fomos obrigados a fazer esse curso. E esse curso, ele também, acredito que não esteja muito atualizado, né? Porque falava da questão do lanche, da merenda, se não seria melhor levar esses alunos, aí no caso das alfabetizadoras, né, primeira, quarta série, levar a turma para a sala, para comer dentro da sala de aula. O que hoje a gente sabe que não, pelo amor de Deus, né? Porque a parte de comer eu acho que é a mais perigosa, a parte da merenda, porque a parte que eles vão ter que tirar máscara e eles não vão comer em silêncio, né? Eles vão comer conversando porque é o intervalo, é a hora de poder conversar livremente com os coleguinhas. E vão comer e vão estar sem máscara, vão estar mastigando, e aí nisso vai voar vapor, né? Contagiado, contaminado. Então aí que ocorre o contágio, né? Eu vejo assim alguns estudiosos falando da questão do restaurante, de evitar restaurante, pegar assim o delivery, o drive-thru, mas não comer lá. Então essa questão da festa é mais pela questão da hora da comida, tá? Então essa parte da merenda vai ser um problema, né? E aí, sobre a relação do poder público com os pais. Olha, eu não sei exatamente o quanto que o governo explica para os pais a real situação. A verdade é que no começo do ano, nós recebemos a instrução de seguir o plano do Instituto Ayrton Senna de retorno às aulas, e logo de cara falava que a coisa mais importante era que nós passássemos para o aluno a sensação de segurança, de retomada da normalidade. Eles enviaram esse material, e isso foi discutido no planejamento. E ao ser discutido isso, eu já tive que arrumar encrenca, porque eu falei, eu não vou mentir, nem para o aluno, porque o aluno vai levar essa informação para os pais, que está tudo normal. Eu não serei irresponsável eu não vou causar a sensação de normalidade, porque não está normal, as coisas não voltaram ao normal, ninguém foi vacinado. Então, qual que é a diferença de março agora de 2021 para março de 2020?
é que o contágio está maior. A gente está com um maior número de mortes desde então, porque ninguém foi vacinado, ninguém da comunidade escolar foi vacinado. Então, assim, não tem diferença. Só que o ano passado precisava de distanciamento, agora querem que a gente finja que está normal. As mães que são mais, digamos, mais escoladas, por assim dizer, né, que conhecem melhor a realidade da escola pública, muitas optaram por não mandar de volta o filho. E aí, o que aconteceu? Uma coisa que eu achei interessante na Prefeitura de São Paulo foi o seguinte: mas a mãe não quer mandar o filho, mas ela tem problema de internet na região dela, ela não tem um computador disponível. Então, o que acontece? Ele vai receber as atividades da semana, a escola vai imprimir essas atividades, os professores vão enviar para esse aluno as atividades dele, e aí, uma vez por semana, o pai retorna para a escola para entregar essas atividades para os professores. Então, elas vão sendo corrigidas remotamente, mas para o aluno não precisar frequentar esse ambiente. Então, na prefeitura há, então, essas 3 modalidades. Tem aluno que está no presencial, que são poucos, porque a maioria das mães não quis, tá, pelo menos na minha escola. Então, o pessoal terá essa liberdade de mandar, de ficar só no online e manter a distância, mas com material né, digamos, físico aí, né, com material impresso. Então, para não ter problema. Então, assim, os pais têm essas 3 opções na prefeitura, aqui na região. Agora, e eles fizeram, viu, muitas consultas aqui, que eu sei, na DRE Capela do Socorro, muita consulta aos pais, o ano passado todo, e a maioria optava por não voltar. Então, quem conhece, sabe. Então, esses pais conhecem muito bem, eles sabem o que é o poder público. Agora, Entendi. eles estão sendo prejudicados por não mandar o filho para a escola? Eu acho que estão, né? Muitos já voltaram a trabalhar, onde vai deixar esses filhos? Mas muitos deles optaram por não. A gente se vira, arruma alguém para cuidar. Deixa eu fazer perguntas. O Alexandre, tem um detalhe importante que eu acho que vale a pena falar ainda desse negócio da relação dos pais com o poder público. Vou dar um exemplo prático, não sei se a Paula já está por dentro disso. O que o governo prometeu? Que os professores, porque tem o lance da internet, né? Da aula online, da internet, você tem que usar a sua internet para dar aula lá. Então, o governo prometeu que ele ia, olha que coisa espetacular, que ele vai enviar um chip para as escolas e cada professor vai receber um chip para colocar no seu celular e aí você tem a internet do governo com chip. Ou seja, no meu caso, já me ferrei porque o meu celular não tem 2 chips. Então, eu não vou ter que ficar trocando, tirando o chip do meu celular, colocando o chip da escola para poder dar aula, mas não é só isso. O governo também agora inventou que os professores que vão receber o chip, eles vão ter a tarefa de entrar em contato com os pais que não mandarem os filhos para a escola. Olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, você vai dar aula, e aí você vai fazer uma chamada lá, e você, na sua chamada, vai ter lá os alunos que têm que estar na aula. Se você perceber 2 dias que o aluno não apareceu, você, professor, vai ter que botar o chip lá da escola e ligar para o pai do aluno ou para a mãe, entrar em contato com os pais. Você, professor, entrar em contato com os pais para saber por que o filho dele não está na escola, se ele está na lista de estar na escola. Esse é o nível de organização do poder público. Entendeu? Não tem o mínimo então, sentido. Tenho mais uma para vocês, tá? Porque assim, eu tenho elogiado a prefeitura por eles abrirem essas 3 possibilidades para os pais, mas agora eu não consigo elogiar porque sempre vem alguma coisa para cima, né? Então, quem é do município de São Paulo sabe que desde o Serra existe essa distribuição de uniforme completo e de material para os alunos, né? E o uniforme da prefeitura contempla até o tênis, meias, tá? E este ano, o governo Covas fez uma coisa que eu considero muito boa, se tivesse funcionando, que os pais receberiam um cartão pré-pago para poderem comprar esse uniforme nas lojas que quisessem. Claro que teria que ter um padrão de cor e tal, e o logotipo, mas poderiam escolher. Então, os pais poderiam montar o uniforme como fosse mais adequado para aquele aluno. Então, eu quero mais camisetas, eu quero menos bermudas. Meu filho não usa bermuda, então eu quero só uma calça, 2 calças, enfim. Então, o pai teria essa liberdade com este cartão, esse voucher aí da prefeitura,
de adquirir uniforme nas lojas cadastradas. Outra coisa seria a questão do material escolar também, que os alunos recebem um kit todo ano, que vem, acho que 3 cadernos grandes, mais uma quantidade de lápis, borracha, apontador e réguas. Então, cada prefeito que entra muda esse material, às vezes coloca tesoura, guache, às vezes tira. Os pais também receberiam um cartão para compra desse material. E os pais, e aí sim poderiam qualquer loja cadastrada, e o material é livre. Então, se você quiser comprar canetinha de gel para o seu filho, não é necessário, mas você quer, você compra, você tem esse dinheiro, ele vai escrever logo só com canetinha de gel. Tá? Então, tudo bem. Que eu acho que é importante que se tenha até os pais controlem, regulem isso, que os filhos saibam também, porque muitas vezes acontecia o quê? No dia que você entregava esse material, eles saíam arrancando folha de caderno e fazendo guerrinha de bolinha, porque parece que veio do governo, então não veio de graça. Quando tem esse ato da compra do material, você viu a sua mãe comprando, você foi lá e comprou esse material, já tende a desperdiçar menos. Então, eu estava aplaudindo essa iniciativa, eu estava achando muito boa, até porque o dia da distribuição de material, de uniforme, também causa uma aglomeração, e não tem funcionário suficiente também para isso. Então, eu estava comemorando, estava achando, olha, fantástica a prefeitura. Só que o que acontece? No meio de fevereiro, eu descobri que o Tribunal de Contas do município recusou isso foi rejeitado. Então, o que acontece? Tiveram o ano passado inteiro para colocar isso em prática, para jogar para julgamento do TCM, para, caso rejeitado, voltar a proposta, refazer, tá tudo pronto, né, no começo do ano. Não. Ou seja, o que está acontecendo na prefeitura? Não tem material, não tem uniforme, não tem material, os alunos estão indo sem material escolar, estão indo sem uniforme. Eu tenho a impressão de que não tem nem livros, livro didático, que já estava faltando antes também, nunca chega a quantidade suficiente. Então, assim, falta tudo. Então, se fala muito numa questão de planejamento, poxa, tiveram um ano para fazer isso, um ano para deixar tudo assim, no dia 1º, olha, o pai vai chegar aqui, vai receber o cartão e já sai e compra. Sabe, eu na véspera, não tinha nem que ser no dia 1º, né, de fevereiro, tinha que ser assim, olha, última semana de janeiro, vocês venham aqui, retirem, ou vocês vão receber por correio esse cartão, e já comprem esse material. Não, deixa o TCM julga em fevereiro. Recusou. Não planejaram nada. Não planejaram nada, exatamente. Acumulou tudo agora em janeiro. Deixa eu só pular aqui rápido, por causa do nosso tempo. Eu vou fazer uma última pergunta, que eu vou pedir uma resposta breve de vocês, depois a gente vai para a consideração final. A gente falou da perspectiva do professor, a perspectiva dos pais. Eu queria que rapidamente vocês dessem a sensação de vocês da perspectiva do aluno. Como é que o aluno está lidando com essas coisas de um ano para cá, esse ano? Está tendo problemas de desempenho, não está? E o que poderia ser feito para melhorar essa experiência? Uma resposta mais curtinha de cada um. Então, vou responder rapidamente. É curioso, né? Porque o aluno continua sendo o aluno, né? Então, os meus alunos que já eram muito participativos, os que já tinham uma nota bastante alta antes da pandemia, eles se desenvolveram muito bem, porque no ensino online a gente acaba tendo mais possibilidades de enviar muitos links, então a leitura é facilitada, né, material de graça, infinito, né, domínio público, então você tem como trabalhar mais coisas, e eles se desenvolveram muito, escreveram muito, utilizaram ferramentas boas, então esses alunos tiveram um desempenho fantástico. Aqueles que já não participaram também. E os medianos também tiveram um desempenho mediano. Pelo menos, então, nos meus 8º e 9º anos foi assim. Eu acho também que não muda muito, não. Tá mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que aquele que estuda, ele se esforçou para estudar, mesmo online, se adaptou e correu atrás e tal. E aquele que não estuda, não estuda. Então, ano passado foi assim. Eu tive alunos no final do ano que falaram, poxa, foi legal pra caramba esse ano, tal, pô, a gente viu muita coisa, então pude passar documentário, pude conversar muito com eles, pude fazer muitos debates online, mas assim, são sempre os mesmos alunos que participam, que falam e tal, e aquele que não estuda mesmo, então não mudou muito. Eu acho que mudou para aquele que já não gosta de estudar, mudou porque ele não tinha mais quem atormentar em sala de aula, ele estava em casa sozinho, então ele desligava a câmera e ia dormir. Né? Então é isso que aconteceu. Mas eu acho que, da perspectiva do aluno, aquele que gosta de estudar, que entende a necessidade de aprender e tal,
ele correu atrás. Entendi. Então, agora, para fechar, considerações finais de vocês aí, mais objetivo, que é da avaliação de vocês, o que deu certo, o que deu errado e o que deveria ser feito. Vamos dizer, se vocês fossem ou o governador de São Paulo ou o secretário de Educação, o que vocês acham que deveria ser feito? Tem que voltar, não tem que voltar? De que jeito? Quando? Qual é a recomendação de vocês a partir da perspectiva desse um ano aí de experiência e do que está acontecendo agora nessa retomada? Então, o problema, assim, é claro que tem que voltar, porque, assim, um ano depois, sem nenhuma perspectiva de planejamento e coisa e tal, então ia chegar uma hora, né, e contando também com a pouca tolerância do brasileiro em manter regras e tal, então, quer dizer, pela força do tempo e das possibilidades de piora da situação, tem que voltar, né? Então, a questão é como voltar. Então, a minha preocupação, e acho que a da Paula também, sempre foi essa: como voltar? E a gente sabe, porque eu estou falando, na escola particular é mais fácil de controlar, na escola pública não tem controle. Então, a gente sabia que voltar ia ser um risco muito grande. E é muito doloroso e é angustiante ver os professores ouvirem o secretário de Educação, por exemplo, falando na televisão e tal, como se tudo tivesse muito bem preparado, muito bem e tal. Isso é angustiante, porque a gente sabe que não está. Né? Então, para mim, o problema maior é esse: é a gente ficar assim, na frente da televisão, parecendo que está tudo bem, e lá atrás está tudo zoado. Então, para a gente é esse o problema maior. Né? É a não compreensão de que não dá para organizar isso aí, porque o Estado brasileiro não tem capacidade de organizar a escola que já está desorganizada há muitas décadas. Então, a angústia é essa. Agora, que teria de voltar, eu não tenho dúvida, né? Mas que é um risco, que esse risco teria de estar sendo dito para a população, e não está. Então, isso causa essa falsa sensação que não, é só voltar porque está tudo bem, e não está tudo bem. Né? Então, para mim, o problema é esse. Agora, se não era seguro voltar, então o poder público tinha que ter capacidade de comunicar isso à população. Não dá para voltar. Ah, mas já passou um ano. Não dá. Então, a gente vai fazer um esforço maior de transformar a experiência online melhor e tal, mas não dá para voltar agora. Mas não é isso. Então, quer dizer, toda essa desorganização está caindo mais uma vez nas costas dos professores, que estão expostos, né? Então, é essa a minha perspectiva. E fazer o que para melhorar? Então, não tem como melhorar, né? Num espaço de meses. Não tem. Então, é assim, né? Os professores estão se arriscando em nome de uma falsa sensação de normalidade. Paula? Então, acho que dava, sim, para pegar algumas experiências do ensino online, o ensino à distância. Acredito que isso, o que deu certo, deveria ser incorporado. Então, o celular que chegou a ser proibido em sala de aula, era a lei do governador José Serra, ficava fixado nas salas, era proibido o uso do celular na sala de aula, e hoje em dia é visto, sim, como uma ferramenta pedagógica. Só que, assim, o que dava para fazer melhor, dava para fazer melhor. Só que, assim, as escolas também não têm internet. Muitas vezes, eu sempre gastei o meu plano de dados para fazer chamada na internet, etc. Dava porque há alguns anos na prefeitura você já tem que fazer tudo online, né? Fica tudo lá registrado, lá no sistema. Então, era, sim, possível que algumas coisas fossem melhoradas, que se fizesse de fato um planejamento do tal do ensino híbrido. Então, ensino híbrido não, mas utilizar recursos que a internet provém. A gente tem inúmeros livros, sites, documentários que são gratuitos, que daria para a gente passar e disponibilizar isso, né, em sala de aula. Então, quando acabar isso, dava para incrementar essas aulas, né? Isso poderia ser investido em equipamento, né? Muitas escolas ainda usam lousa de giz, né? O projetor de escola. A minha é lousa de giz. Então, a escola não tem internet também, hein? Então esse negócio, a escola particular tem internet em todas as salas, a gente está dando aula híbrida, no estado não tem. Então, assim, não tem internet, a lousa de giz, então assim, essa é a situação real.
Entendi. Então, assim, desde que eu estou no Estado, existe sim essa crença de que o computador resolve tudo. Então, vamos equipar tudo com o computador, vamos mandar um monte de tablet, mandaram um monte de tablet que não funcionava. Não, mas assim, investir de verdade, com foco. Uma coisa que também acontece é que assim, nunca se consulta o professor, por exemplo, vamos investir em tecnologia na sua escola. Vocês preferem o quê? Equipar a sala de informática com computadores novos, ou vocês preferem colocar um projetor em cada sala, ou montar 2, 3 salas de vídeo, mas que é assim, você chega, coloca o seu pendrive lá, e o vídeo a aula que você já preparou, será ali passado. E você não vai ficar lá 40 minutos tentando ligar um equipamento que funciona capenga. Então, isso tudo poderia ser feito, teve tempo para ser feito. Eu não acho que está seguro, eu acho que as pessoas estão se arriscando por um ensino que não será bom. O presencial não vai ser bom, porque não são todos os alunos que podem ir. Então, assim, eu acho que está sendo um risco desnecessário. Então, se tivesse boa vontade, teria mapeado, de fato, quem são os alunos que não têm conexão, que não têm um celular que seja para acompanhar a aula, e aí sim teria providenciado, teria emprestado para esse aluno, teria fornecido, né, e não ficar dando chip para o professor usar a internet do Estado para fazer chamada. Então, a boa vontade, ela não ouve a realidade. Então, eles falam que estão investindo, estão mesmo, só que investindo como? Então, tem coisa que não adianta. Então, para mim, o ideal seria voltar com segurança e aproveitar aquilo que foi aprendido nesse 1 ano para melhorar a qualidade das aulas de todo mundo. Mas isso sou eu falando, eu tenho medo, eu sou do grupo de risco. Então, eu tenho receio e eu não pretendo me arriscar para uma aula que não vai ser boa. Inclusive, esse risco acaba sendo uma enganação. Né? Eu me sinto assim, eu não estou entrando, mas eu vejo os meus colegas que estão entrando nesse jogo e estão passando uma sensação de normalidade. Eu não vejo normalidade. A gente está com mais de 90% dos hospitais, dos leitos, até dos particulares de elite tomados. Vi hoje que o governador do Rio Grande do Sul decretou no dia 15 de fevereiro que não era mais para limitar o número de alunos a 50% na sala de aula, era para voltar todo mundo de uma vez, desde que mantivesse a distância de 1,5 metro. 10 dias antes, entrou em colapso. Então, eu não sei, eu acho que a realidade, ela mostra assim, que toda vez que abrem as escolas e que se finge uma normalidade, tem surto. Tem aumento de contágio. Começou em Manaus, viu? Manaus começou com isso em agosto. Nós vimos o que aconteceu. Então. E depois dezembro, né? Quando teve todo aquele lance em dezembro em Manaus, de negacionismo e tal, em janeiro, infelizmente, muita gente pagou a conta. Então, e paga-se a conta. E assim, e tudo bem, eu entendo que cada um tem seus interesses, cada um tem as suas crenças, mas já sair agressivamente chamando de vagabundo aquele que questiona e fala, mas é seguro mesmo? Aqui não me parece seguro. E já meter um carimbo de vagabundo não me parece um tipo de negacionismo também. Então, Perfeito. Eu acho que deve se verificar a realidade antes. Perfeito. Olha, queria agradecer demais vocês dois, Paulo Cruz, Paula Rosisca. Nossa, é muito conteúdo. Eu acho que quem assistiu, ficou com a gente até aqui, vai aproveitar demais dessa conversa. Claro que é impossível esgotar esse assunto, dá para falar mais 3 horas, mas eu acho que pelo menos um panorama geral a gente conseguiu dar. Então, muito obrigado a vocês dois e vamos regularmente voltar e dar sempre que vocês puderem, tentar atualizar o pessoal em relação às questões de educação, não só em relação à Covid, mas também à Covid, que é essa urgência de saúde pública tão séria envolvendo o país, na pior fase de todas, desde que começou, nós passando aí da marca de 1.500 mortes por dia. Então, essa curva que estava diminuindo na cabeça de alguém, que o risco estava acabando, que já está. A gente não está vendo nada disso. O que a gente está vendo é o contrário, está aumentando. Né? Então, e para quem se diz conservador, a posição conservador é sempre pelo menor risco. Na dúvida, você opta pelo que traz menos risco. Né? Quer dizer, abre ou não abre o hospital de campanha? Abre, na dúvida, abre. Mas depois de 20 dias não usou. Tudo bem, você queria o contrário?
arriscar de não fazer o hospital e eventualmente precisar. Enfim, então, a posição conservadora, ao que me parece, é essa, né? A gente, na dúvida, numa doença nova, numa pandemia com altíssima taxa de contágio, o que a gente puder fazer para preservar vidas, para lutar em nome da vida, que é uma bandeira que muita gente tem por aí, a gente tem que optar hoje, me parece, pelo que for mais seguro, né? Pecar por excesso, mas tentar, da melhor forma possível, preservar vidas. Então, obrigado, Paulo Cruz, obrigado, Paulo Rosisca, obrigado a todos que acompanharam a gente aqui até agora. A gente volta assim que a gente tiver novidades sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Um abraço. Obrigada.